Olá, meu caro viajante cansado, e seja bem-vindo a este episódio especial da nossa história para relaxar, focado nas vidas um tanto perturbadoras dos faraós no Antigo Egito. Se você está procurando uma história histórica calmante e instigante para te levar à Terra dos Sonhos, você veio ao lugar certo. Antes de começarmos nossa jornada de volta no tempo, eu adoraria saber de que parte do mundo você está me ouvindo e que horas são por aí agora. Sinta-se à vontade para deixar um comentário e dizer olá. E se você gosta desse tipo de conteúdo educacional e relaxante, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para nunca perder um episódio. Tudo bem, vamos preparar o cenário, vamos? Imagine uma terra de desertos dourados, vales fluviais exuberantes e templos e tumbas monumentais que perfuram azul a vivo. Uma civilização que durou mais de 3.000 anos, deixando uma marca indelével na história da humanidade. No centro de tudo isso estavam os faraós, os governantes divinos que detinham imenso poder e prestígio. Mas por trás da fachada cintilante de riquezas e realeza, as vidas desses reis-deuses eram frequentemente mergulhadas na escuridão, na obsessão e em práticas chocantes que podem ser difíceis para nós compreendermos hoje. Ao longo da próxima meia hora, vamos mergulhar fundo no mundo fascinante e, por vezes, inquietante dos faraós do Antigo Egito. Vamos explorar suas opulentas vidas diárias dentro de complexos palacianos, suas teias emaranhadas de relações e rivalidades reais, e sua crença inabalável em sua própria divindade. Também confrontaremos a fixação dos faraós na morte e na vida após a morte, que os levou a construir tumbas cada vez mais elaboradas e até mesmo a se envolver na prática arrepiante do sacrifício humano. É uma história de poder, magia, obsessão e legados eternos que fascinam o mundo há séculos. Então, diminua as luzes, acomode-se e deixe que as intrigas do Antigo Egito o levem suavemente nas asas da história. Antes de nos imergirmos completamente no passado distante, vamos primeiro dar um passo atrás e observar a civilização egípcia em seu auge. Estendendo-se de aproximadamente 3.100 a.C. a 30 a.C., o Antigo Egito foi uma das primeiras e mais duradouras sociedades complexas da história humana. O reino nasceu quando o rei Menes unificou as tribos do Vale do Nilo em um único estado, aproveitando as planícies férteis do rio para alimentar uma revolução agrícola que seria a inveja do mundo antigo. Ao longo dos séculos, o Egito se tornou uma potência de riqueza, cultura e influência. Os faraós presidiam um estado centralizado com uma burocracia sofisticada, avanços tecnológicos como o arado puxado por bois e uma rica cultura que produziu obras de arte e arquitetura atemporais. Mas talvez suas realizações mais visíveis e duradouras tenham sido os monumentos colossais que deixaram para trás. As grandes pirâmides, os complexos de templos e as tumbas subterrâneas escavadas em penhascos. Esses feitos de engenharia serviam para projetar o poder divino dos faraós, ao mesmo tempo que insinuavam a profundidade de sua obsessão com a morte e a eternidade. Para os faraós, esta vida terrena, por mais opulenta que seja, é apenas um prelúdio para uma imortalidade gloriosa e bem abastecida, e eles empenhariam imensos recursos e capital humano para garantir sua porção da eternidade. No centro dessa remarcável civilização estavam os faraós mesmos, os reis divinos que governavam como a personificação viva do deus Horus na Terra. O faraó era a autoridade suprema em todos os assuntos de Estado, religião e guerra. Ele, ou em raros casos ela, era responsável por manter a ordem e o equilíbrio no cosmos, apaziguar os deuses e garantir a prosperidade do povo egípcio. Vamos começar imaginando um dia na vida de um faraó no auge do novo reino. A aurora rompe sobre as paredes de calcário brilhante do complexo palaciano em Tebas. O rei é despertado pelo som suave de músicos cegos que fazem uma serenata ao nascer do sol, enquanto os servos descalços deslizam silenciosamente pelos corredores iluminados por tochas, carregando bandejas de iguarias. O faraó emerge de seu quarto, acompanhado por servos que passaram a última hora cuidando de seu elaborado regime de higiene. Eles rasparam sua cabeça e corpo para evitar piolhos, delinearam seus olhos com col e manaquita verde e ungiram seus limbos com óleos perfumados. Ouro e electro brilham em seu gorgonto e pulsos, enquanto uma esquisita coroa em forma de falcão adorna sua fronte, um símbolo de sua parentela divina com o deus Horus. Assim vestido, o deus Livo começa sua agenda lotada. Primeiro, uma visita ao santuário do palácio para fazer oferendas aos deuses principais. Ra, o deus Sol, Osíris, o deus do submundo, e os próprios ancestrais deificados do faraó. Com suas obrigações religiosas cumpridas,
O faraó convoca seu conselho para ouvir petições, proferir julgamentos e deliberar sobre assuntos de Estado. O dia prossegue em uma névoa de cerimônias e espetáculos. O rei desfila pela cidade em uma carruagem magnífica, banhando os seus súditos de grãos e ouro. Mas mesmo nesses momentos de triunfo público, uma corrente de superstição e ritual obsessivo corre por baixo. O faraó tem cuidado de sempre entrar em um cômodo com o pé direito para afastar os maus espíritos. Ele come apenas com a mão esquerda, reservando a direita para comunicar com os deuses. À medida que o orbe de fogo de Ra se onde no horizonte, o faraó se retira para seus apartamentos privados. Dançarinas barilanam ao som de harpas e liras, enquanto o rei saboreia vinho de tâmara. Mas mesmo em repouso, o espectro da morte e da eternidade nunca está longe de sua mente. Pois o faraó sabe que esta vida mortal, por mais opulenta que seja, é apenas um sonho fugaz comparado à gloriosa eternidade que o aguarda. É por isso que ele já investiu imensos recursos e capital humano em sua tumba no Vale dos Reis, uma cidade oculta dos mortos em que ele reinará em esplendor para toda a eternidade. A corte real egípcia era um viveiro de intrigas políticas, jogos de poder e maquinações maquiavélicas. No seu ápice estava o faraó, mas ele estava longe de estar sozinho em sua gaiola dourada. De casamentos incestuosos a rixas assassinas, as relações íntimas da casa real eram uma fonte eterna de drama. Desde o dia em que ascendia ao trono, um dos deveres mais urgentes do faraó era garantir a sucessão, produzindo um herdeiro masculino. Mas na estufa da família real, onde os faraós rotineiramente se casavam com suas irmãs e até mesmo com seus próprios filhos para manter a linhagem pura, a batalha pelo poder estava sempre fervilhando. As rainhas, em particular, travavam guerras amargas umas contra as outras. A grande esposa real podia ser a meia-irmã do rei, mas isso não a impedia de conspirar para promover a reivindicação de seu próprio filho ao trono em detrimento de um meio-irmão mais velho. Os anais da história egípcia estão repletos de contos de rainhas rivais e jogos de poder implacáveis. O incesto era outro costume desconfortável, visto como essencial para proteger a linhagem sagrada. Os faraós frequentemente se casavam com suas irmãs, filhas e até mães. A dinastia ptolomaica levou isso a extremos, com a árvore genealógica se enroscando em um emaranhado de uniões incestuosas repetidas. A própria Cleópatra VII foi produto de pelo menos 3 gerações de casamentos ininterruptos entre irmãos. Para os antigos egípcios, o incesto não era um tabu, mas uma tradição sagrada. O faraó era visto como a personificação terrena de Horus, o fio divino de Osíris e Ísis, um par de irmão e irmã que também eram marido e mulher. Ao emular o casamento incestuoso dos deuses, o faraó estava mantendo a ordem cósmica. Claro, isso teve um custo genético pesado. O famoso Tutancâmon foi o produto doentio de uma união incestuosa entre Akenaton e sua irmã. As rivalidades entre os herdeiros em potencial podiam ser ainda mais mortais. Como a primogenitura não era uma regra rígida, qualquer filho do faraó podia tentar tomar o trono, levando a lutas de poder cruéis. Em um caso notório, a rainha Tié, uma das esposas de Ramsés III, conspirou para assassinar o faraó e coroar seu próprio filho. A conspiração foi descoberta, mas não antes que a garganta de Ramsés fosse cortada. Num epílogo macabro, os principais conspiradores foram forçados a cometer suicídio. Mais do que meros monarcas, os faraós do Antigo Egito eram divindades vivas, situados na fronteira entre o terreno e o divino. Cada faraó era visto como a encarnação de Horus, o deus falcão do céu, e o filho do grande deus Sol Ra. Essa divindade elevava o faraó a um status sobre-humano e imbuía cada uma de suas ações com um significado cósmico. Sua palavra era lei, seus decretos eram a vontade dos deuses, e seu próprio ser era sacrossanto. A obediência ao faraó era equiparada à piedade, e a rebelião contra ele era o mesmo que sacrilégio. Esse poder divino podia ser inebriante. O exemplo mais notório foi o de Akenaton, que virou séculos de tradição religiosa de cabeça para baixo ao proclamar o disco solar, Aton, como o único Deus verdadeiro. Em seu fervor religioso, Akenaton ordenou que os nomes e imagens de outros deuses fossem apagados, fechou seus templos e mudou a capital para um local deserto. O fato de ele poder sozinho derrubar todo o panteão de deuses egípcios pela força de sua vontade diz muito sobre a autoridade divina do faraó. Mesmo em tempos menos tumultuados,
a divindade do faraó o diferenciava do resto da sociedade. Ele era uma figura remota e inspiradora, raramente visto em público fora de aparições cuidadosamente encenadas. Seus súditos se aproximavam dele com uma mistura de reverência e terror, prostrando-se em sua presença e desviando os olhos de seu brilho divino. Em um sentido muito real, o faraó era o pilar que sustentava todo o edifício da civilização egípcia. Para os antigos egípcios, a morte não era algo a ser temido, mas sim uma porta de entrada para uma nova e gloriosa existência. Eles acreditavam que a vida na Terra era apenas um breve prelúdio para uma vida eterna no paraíso. Mas, para alcançar esse estado abençoado, era preciso estar propriamente preparado, tanto espiritualmente quanto materialmente. E ninguém estava melhor preparado do que os faraós. O processo começava com a mumificação. Por 70 dias, o corpo era seco com sal de natrum, seus órgãos removidos e preservados em vasos canópicos. Depois, em um ritual elaborado, a múmia era ungida com óleos sagrados e envolvida em inúmeras camadas de bandagens de linho, adornada com amuletos protetores. Depois vinha a tumba. As pirâmides e as tumbas escavadas no Vale dos Reis não eram meros túmulos, eram máquinas de ressurreição cósmicas, desenhadas para lançar a alma do faraó aos céus. A tumba, então, era cheia de todos os bens que o faraó precisaria na vida após a morte: móveis, roupas, joias e até comida e bebida para sustentá-lo em sua jornada eterna. A descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922, quase intacta, nos deu um vislumbre imprescindível dessa opulência. Mais de 5.000 objetos inestimáveis foram encontrados, desde santuários dourados e carruagens até tronos, e perfumes para garantir o conforto de um jovem rei na eternidade. É aqui que a preparação do faraó para a vida após a morte toma um rumo mais sombrio e perturbador. Para alguns governantes, não bastava ser enterrado com meros objetos. Eles queriam ser acompanhados por servos vivos, prontos para atender a todos os seus caprichos no além. Essa prática, conhecida como sacrifício de servos, era particularmente comum nas primeiras dinastias. Evidências arqueológicas revelam numerosos sepultamentos subsidiários ao redor das tumbas dos faraós, contendo os restos de servos, guarda-corpos e até anões, que eram acreditados ter poderes especiais. O exemplo mais arrepiante vem da tumba do rei Ger, da primeira dinastia, onde os restos de mais de 300 indivíduos foram encontrados enterrados em fileiras organizadas como uma macabra guarda de honra. Muitos dos corpos apresentavam sinais de estrangulamento ou trauma por força bruta, sugerindo que foram deliberadamente mortos para acompanhar seu governante. Felizmente, essa prática horrível parece ter desaparecido em grande parte no Império Novo, substituída por métodos mais simbólicos, como o uso de estatuetas chabi, que eram acreditados ganharem vida magicamente para servir o falecido. No entanto, esses túmulos antigos com suas galerias sombrias de sepultamentos subsidiários deixam uma impressão duradoura e assustadora do poder absoluto dos faraós. A longa linhagem de faraós divinos finalmente chegou ao fim com a trágica morte de Cleópatra, Sétima, em 30 a.C. Após ter escolhido o lado perdedor na Guerra Civil Romana, ela tirou a própria vida para evitar a humilhação de ser desfilada pelas ruas de Roma como um troféu de guerra. Com sua morte, Egito se tornou uma província do Império Romano. Ainda assim, o legado dos faraós perdura. Eles presidiram uma civilização de realizações e inovações notáveis. Eles inspiraram algumas das obras de arte e arquitetura mais sublimes já criadas. E eles continuam a incendiar nossa imaginação, nos convidando a contemplar os mistérios do poder absoluto e a refletir sobre o que significa buscar a imortalidade diante da natureza fugaz da vida. Sua história é de triunfos deslumbrantes e abusos chocantes, de monumentos grandiosos e contas de corpos arrepiantes. É uma história que nos lembra dos picos da realização humana e das profundezas da nossa capacidade de crueldade. Então, da próxima vez que você se encontrar olhando para o rosto inescrutável da esfinge, ou maravilhar-se com o esplendor dourado de uma máscara funerária, reserve um momento para refletir sobre os faraós que um dia exerceram um poder divino sobre a vida de milhões. E talvez sejamos gratos porque seus semelhantes não caminham mais entre nós. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada ao passado distante. Que a paz dos faraós esteja com você, e que seus sonhos sejam tão doces quanto as flores de lótus no Nilo.
Boa noite.